Fala, gente, tudo bom? Então, a gente está continuando os nossos estudos do EAD, é o livro quarto do EAD que a gente está trabalhando, e hoje a gente segue ainda no roteiro quarto, que se intitula Felicidade Atual e Futura, e ao longo desse roteiro, a equipe organizadora da apostila, ela acaba analisando duas questões de O Livro dos Espíritos. A questão de número 920 e 921. E no dia de hoje, então, a gente vai fazer uma análise dessas duas questões feitas por Kardec a respeito do tema felicidade. E a primeira questão que Kardec faz, a de número 920, diz assim: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? E a gente passa, então, a analisar a própria pergunta para ter algumas ideias que nos apresentem de forma mais ampla o que os espíritos vão nos oferecer como resposta. E para começar, o primeiro argumento que a gente quer analisar é o argumento da precisão de Kardec, porque ele fala assim: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra. Então, o homem na Terra, situado na Terra. E essa referência, Kardec está querendo então questionar a espiritualidade a respeito de um espírito encarnado, daí o homem, habitando o planeta Terra. Por quê? Porque Kardec, ele já tem, ele já considera a questão da pluralidade dos mundos habitados, que é uma coisa incomum nos dias de hoje. Imagina ali no final do século XIX, né? Então, Kardec situa um homem encarnado, ou seja, o período de uma encarnação, no nosso planeta Terra. E ele liga isso à questão da completa felicidade. Dá para ser completamente feliz estando encarnado no planeta Terra? E essa questão, ela está completamente atual para os dias de hoje. Vamos analisar a resposta dos espíritos. Eles irão, já logo na primeira palavra, oferecer a resposta ao questionamento de Kardec. Eles vão falar assim: não, ponto. Então, um homem encarnado, nos dias de hoje, no planeta Terra, não pode gozar de completa felicidade. Está respondido. Mas aí, é claro que os espíritos vão além da questão de Kardec, porque eles vão oferecer dois complementos. O primeiro diz assim: porque a vida lhe foi dada como prova e expiação. Então, uma justificativa, inicialmente, os espíritos apresentam para o fato de não poder gozar completa felicidade encarnado no planeta Terra, porque a vida lhe foi dada como prova e expiação. Ou seja, prova e expiação é o fim a que se destina o nosso planeta. E aí, os espíritos estão relatando aqui a precisão e a eficácia da obra da criação, distribuindo as criaturas de acordo com sua capacidade, com sua necessidade também, aonde essas criaturas serão mais úteis colaborando com a própria criação e ainda terão mais amplas possibilidades de crescimento. E por conta desse conjunto, não é possível gozar completa felicidade nesse ambiente, que me é mais útil, que me é mais eficaz para fins de evolução, aonde eu poderei trabalhar de forma mais ampla com o conjunto de conhecimentos do qual eu já construí nesse momento. Mas os espíritos irão complementar essa primeira ideia, após a resposta, com um fator consolador.
para todos nós encarnados no planeta Terra. Eles dirão assim, ó, depende dele, ou seja, do homem, de cada um de nós, porém, amenizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Opa! A gente começa já logo analisando a ideia de porém. Porque porém é uma conjunção coordenativa adversativa. Porém, é empregado para expressar oposição ou contraste entre o que foi dito anteriormente. E logo na sequência da ideia desse porém, dessa, ó, não dá para ser completamente feliz, mas dá para amenizar. A ideia de amenizar, ela resume entre os seus sinônimos tornar suave, tornar agradável, retirar a dificuldade, fazer ficar mais leve. Quer dizer, depende de nós tornar os males, inclusive, agradáveis e, portanto, ser tão feliz quanto possível na Terra. Percebam como é grande aqui o esforço da espiritualidade na fidelidade da sua resposta. Quando dizem completa felicidade, não. Porque esse é um nível de felicidade que a gente sequer conhece. Mas dá para ser tão feliz quanto cada elemento comporte. Ou seja, esse nível de felicidade será diferente para cada habitante do planeta, mas é possível. É completamente viável. E é inclusive desejável. E aí podemos seguir para a questão 921, onde Kardec começa dizendo assim, ó, concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Então a primeira parte da pergunta é uma afirmação que nos apresenta a Terra como um planeta dinâmico, um planeta cuja humanidade está em transformação e que no futuro teremos então, por conta dessa humanidade transformada, um planeta onde o homem será feliz. Segue Kardec dizendo assim: mas enquanto isso não acontece, poderá conseguir felicidade relativa? E notem que essa questão foi respondida pelos espíritos na questão anterior. No entanto, a postura de Kardec aqui é ampliar o entendimento sobre essa felicidade possível hoje aqui no planeta, nas condições em que ele se apresenta para nós. E para quem não conhece nada acima dessa felicidade que nós temos até agora, essa é a nossa felicidade completa. Basta fazer uma análise íntima dos momentos felizes em que vivemos aqui no planeta para a gente perceber que nós já interpretamos felicidade dessa forma. E aí virá a resposta dos espíritos dizendo assim: o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. E a gente precisa se deter nesse trecho da resposta, porque não é a resposta completa, para se aprofundar na grandeza dessa resposta. Porque quando os espíritos representam o homem como o artífice da sua própria infelicidade, artífice vem do latim artifex, que significa pessoa que cria uma arte, aquele que inventa, aquele que é autor de alguma coisa por intermédio do seu trabalho. E aí a gente vincula a ideia de trabalho, que tem também dois sentidos. Trabalho pode ser conduzido para a ideia de tripalium, quando eu não gosto do trabalho que eu faço. Então, tripalium vem da ideia do instrumento de castigo romano. Por isso, o trabalho que eu não gosto é tripalium, é um castigo, é sofrimento. No entanto, como artífice, o meu trabalho não é tripalium, o meu trabalho é opus. Opus é obra, é criação. Daí
o artífice ser inventor, ser autor. Para que ele seja autor, inventor, ele tem que estar produzindo algo que ele se dedique muito, profundamente, que ele goste. E aí é que vem a grande pegadinha, porque se eu sou artífice, criador, construtor da própria infelicidade, em algum nível eu gosto muito disso. Perceberam? E aí, logo depois vem a ideia da própria infelicidade. Por quê? Porque a ambiguidade da palavra própria nos convida a uma reflexão no contexto da frase. Porque própria como verdadeira estaria no contexto da verdadeira infelicidade. E a verdadeira, no sentido da lei, daquilo que a gente estuda dentro das obras espíritas, são sempre oportunidades, são sempre um convite da vida para a mudança de conduta. É sempre instrumentação da lei de justiça na nossa vida. É nesse aspecto que ela se apresenta. Agora, a ideia de própria, no sentido de minha, da minha propriedade. Então, a minha infelicidade, a infelicidade da forma como eu a interpreto, dentro do contexto do artífice, aquele que cria, aquele que produz, aquele que inventa, no sentido do opus, a infelicidade é o opus, é o trabalho, é a obra daquele que inventa e se dedica por gostar dessa infelicidade, é o grande convite à nossa reflexão. Estaremos nós, então, usando os elementos que nos surgem como infelicidade no intuito de providenciar mudança de conduta, no intuito de compreender como oportunidade, ou estaremos nós produzindo a infelicidade na nossa vida pelo fato de gostarmos de algum elemento dessa produção? Então, notem que convite útil e necessário para que a gente possa, então, sairmos do campo da infelicidade para nos adentrarmos ao campo da produção da felicidade, que é desafiador. E a partir daí, os espíritos darão de forma clara a receita da felicidade na Terra. Eles dirão assim: praticando a lei de Deus, ele, ou seja, nós, pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto comporte sua existência grosseira. E quando a gente pensa na ideia de praticar a lei de Deus é algo muito claro, porque a consciência sempre nos aponta aquilo que devemos fazer para estar praticando a lei de Deus na nossa vida, nas nossas escolhas. E a partir daí, a sugestão, a ideia de poupar-se dos males e alcançar essa felicidade tão grande quanto o nosso momento evolutivo comporte. Kardec segue com alguns comentários logo após essa resposta dos espíritos. Ele dirá assim: o homem que se ache bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corpórea mais que uma estação temporária. E aí a gente tem que se aprofundar no conceito de compenetrado. Compenetrado é aquela pessoa que está intimamente convencida, que está persuadida de algo. Vem do latim compenetrere, que é algo que é compreendido perfeitamente. Então, Kardec usa bem compenetrado, ou seja, ele dá mais um destaque à ideia de compenetrado para o fato de que nós precisamos estar convencidos da vida futura. A partir daí, a gente consegue analisar a vida com o valor que ela merece. A vida é válida, a vida é algo de grande utilidade, aliás, de necessidade para cada um dos espíritos, mas ela não é tudo. Ela destina-se a uma finalidade maior, que é a verdadeira existência, a existência do espírito. E aí ele vai comparar a vida material com uma parada rápida numa hospedaria precária. Perceberam?
Porque é isso que, de fato, a nossa vida material é. Essa parada rápida nessa hospedaria precária, aonde a gente não tem todo o conforto que gostaria, a gente não tem todos os elementos da nossa casa. No entanto, é melhor do que estar na rua. É necessário parar ali para continuar a nossa jornada. Ele compara ainda os aborrecimentos de uma viagem, que são menores à medida que tenhamos nos preparado. Então, a necessidade da preparação, ou seja, a necessidade de estarmos compenetrados, convencidos do nosso destino futuro, da nossa realidade espiritual. E a preparação como sendo esse convencimento. Porque imaginem, estamos na jornada, a gente não se preparou. Fura o nosso pneu. E é só aí a gente percebe que não tem step. Com o step, você iria lá, trocaria aquela roda e seguiria a jornada. Sem step, você vai depender de conseguir um step para que consiga, então, prosseguir na sua jornada. E segue, então, num esforço para ampliar o conceito de punição, que é um conceito que facilmente nós acabamos deslocando a responsabilidade para um elemento exterior, né? Seja Deus, seja o nosso semelhante, seja lá o que for. Então, Kardec diz assim: somos punidos já nesta vida pelas infrações que cometemos às leis que regem a existência corpórea, por meio dos males decorrentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Então, nota assim, um exemplo de excesso: eu como demais. Por consequência disso, ficarei obeso. Por consequência dessa obesidade, vão se instalar no meu organismo problemas. Por exemplo, a pressão alta. Por exemplo, o diabetes. Por exemplo, problemas cardíacos diversos e muitos outros elementos. Então, não há um agente exterior para me punir, mas sim o resultado, a consequência do próprio excesso. E se eu como demais, vamos lembrar lá da questão 921. O homem é quase sempre o artífice da própria infelicidade. Quer dizer, quando chega a pressão alta, quando chega o diabetes, quando chega o problema cardíaco, ele vem no campo da minha infelicidade. No entanto, o artífice sou eu. E eu fiz porque eu gostava. Eu gostava da diabetes? Não, ela é a consequência. Eu gostava muito de comer e comi demais. E por conta disso, vieram os primeiros problemas, que é a obesidade. E por conta de a própria obesidade não ter chamado a minha atenção, vem novas problemáticas, sempre chamando a minha atenção para os excessos que estamos cometendo. Isso é só um exemplo, meus irmãos. Na verdade, isso se enquadra em todos os campos da problemática humana. Temos visto e convivido com pessoas que desenvolveram no campo íntimo verdadeiros infernos mentais, vivendo em campos de autopiedade, vivendo nos campos do vitimismo e em outros tantos. São os excessos da psique, aonde produzem, muitas vezes, resultados muito mais daninhos do que esses que são materialmente palpáveis do nosso exemplo. Então, a partir daí, fica o convite para a nossa reflexão. Por quê? Porque essas são apenas as duas primeiras questões que Kardec vai tratar com relação ao tema da felicidade e da infelicidade. Então, fica o convite para que a gente se aprofunde nas demais questões e vamos buscando, a partir daí, um entendimento maior acerca do tema que tem tão grande relevância para a nossa própria vida. Um grande abraço a todos e, se Deus quiser, mais à noite a gente se encontra no nosso estudo. Até lá!